Aiwe, Mwangole, Mwangola. Dia 26 de setembro passado foi um dia importantíssimo. Todas as atenções, todo o pensamento dos angolanos principalmente estava direcionado a Luanda, porque fechava-se um capítulo e abria-se um novo capítulo na história de Angola. José Eduardo dos Santos, depois de 38 longos anos no poder, passou simplesmente a ser o ex-presidente da República. E João Lourenço, por sua vez, depois de uma longa travessia pelo deserto, é agora o homem mais poderoso de Angola. E com os poderes vêm também os grandes desafios, como diz o reverendo T.D. Jakes, aquele que mais recebe, mais dele se espera. Quanto mais alta for a posição, maior será a pressão. E o cargo de presidente da República de Angola, nesta Angola de hoje, por si só, com os problemas que tem, por si só, traz consigo muita pressão. E diga-se aqui em abono da verdade que naquela tarde de 26 de setembro, João Lourenço não estava simplesmente a tomar posse como presidente da República de Angola, estava também a herdar a liderança de um governo, de um país com uma economia moribunda, com líderes descredibilizados internacionalmente por causa das práticas gritantes de corrupção que eles têm levado a cabo nos últimos anos, um país com os níveis de mortalidade infantil das mais altas a nível mundial, um país com graves violações dos direitos humanos, com o setor bancário à beira do precipício, sem divisas. Isso só para mencionar alguns dos muitos problemas que o João Lourenço encontrou, ou seja, que herdou e que vai ter que encontrar solução. Mas como se não bastasse, o homem tinha uma outra dor de cabeça, uma grande dor de cabeça, que era o problema da afirmação da sua autoridade como chefe de Estado, que para mim era o seu grande teste, a sua grande prova de fogo. E vale a pena aqui enfatizar que muita gente, angolanos e não só, não acreditavam numa Angola melhor, mudada para melhor, com alguém a liderar o mesmo, ou com o país a ser liderado por alguém escolhido por José Eduardo dos Santos. Ou seja, muitos não acreditavam que muita coisa viria de mudar com João Lourenço na presidência da República, pelo facto dele ser escolhido pelo mesmíssimo José Eduardo dos Santos, que para muitos significava simplesmente continuação. Por isso é que a afirmação da sua autoridade enquanto chefe de Estado era o seu grande teste. E de forma radical, João Lourenço começou por se desfazer de todos ou dos muitos despachos e decretos que José Eduardo dos Santos assinou no fim do seu mandato. Exonerou todos aqueles, ou quase todos aqueles que foram nomeados por José Eduardo dos Santos assim de forma apressada nos últimos dias do seu mandato, substituindo-os por pessoas da sua conveniência. Atacou aquilo que muitos consideravam comunicação social partidária, mesmo isso, comunicação social partidária, muito mais isso do que comunicação social pública, exonerando os conselhos de administração da TPA, da Rádio Nacional de Angola, da Angope, do Jornal de Angola, nesse caso das edições de novembro, desfez o GRECIMA, e no processo aqueles que eram considerados gigantes da comunicação social, que agora ficamos a saber que eram gigantes de pés de barro, tais como o Gonçalves Nhanjica, Manuel Blas, José Ribeiro, Helder Bárbara e tantos outros, numa espécie de efeito dominó, foram todos caindo um atrás do outro sucessivamente. Mas João Lourenço não ficou por aí. Procedeu com a exoneração de outros conselhos de administração de empresas públicas, no setor dos diamantes, na banca, no Banco Nacional de Angola e por aí. Com essas todas mexidas e principalmente pela velocidade em que as mesmas aconteceram, João Lourenço ganhou muitos elogios e aplausos. Mas ainda assim não era suficiente para convencer a opinião pública de que ele é esse man, que ele era o homem certo, quer dizer, o poderoso presidente de Angola. Para muitos aquilo eram simplesmente alguns testes que ele passou, que ele aprovou na sua afirmação como presidente da República. Faltava o exame final, a prova de fogo. No seio dos críticos, analistas políticos, comentaristas, até mesmo na população em geral, o debate era se João Lourenço tinha ou não o arcabouço suficiente para tocar principalmente nos filhos de José Eduardo dos Santos e nos outros homens do poder em Angola que ocupavam cargos estratégicos no Estado angolano ou que tinham posições pesadas ou que tinham sob o seu controle
a gerência de várias empresas ou de grandes empresas públicas. Mas a principal cabeça, literalmente, a principal cabeça que as pessoas pediam, a principal exoneração, e aí seria o verdadeiro texto de João Lourenço, seria a verdadeira afirmação da sua autoridade como chefe de Estado. As pessoas queriam ver Isabel dos Santos fora da Sonangol. E aí sim, João Lourenço haveria de mostrar se está a governar ou não com a influência de José Eduardo dos Santos. Este era o grande teste. João Lourenço iria ou não exonerar Isabel dos Santos do cargo do presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Como sabe, a nomeação de Isabel dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol foi uma das nomeações mais polêmicas da história recente de Angola, tanto que houve um grupo de juristas angolanos que juntaram-se e procuraram de forma judicial impugnar esta nomeação. E não está-se aqui a falar de qualquer jurista, está-se a falar de pesos pesados, juristas bem conceituados na praça angolana, tais como David Mendes, William Toné, Marcolino Moco. Mas como em todas as moedas tem sempre dois lados, enquanto esses angolanos, esses juristas angolanos e outros angolanos eram contra a nomeação de Isabel dos Santos para o cargo de presidente desta empresa, que é a empresa maior de Angola, a maior empresa estatal de Angola, havia também aqueles angolanos que defendiam, até certo ponto, de forma acérrima, a decisão de José Eduardo dos Santos de colocar a sua filha mais velha como a chefe, a responsável da empresa que sustenta a economia angolana. E se falarmos aqui de duas pessoas que defenderam de forma acérrima, com garra, a decisão de José Eduardo dos Santos de colocar, mais uma vez, como falei, a sua filha na direção da Sonangol, esses dois foram, sem dúvidas, João Paulo Ganga e Gildo Matias, dois comentaristas da TV Zimbo. E, como você pode ver, se a nomeação foi polêmica, é claro que a exoneração de Isabel dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol também seria de igual polêmica. Mas vale a pena aqui vermos aqui um clipe de como é que estes dois homens defenderam com garras, com voz, com euforia, o posicionamento tanto de José Eduardo dos Santos como da sua filha em relação ao cargo do presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Porque não há motivo nenhum para estar contra a nomeação da Isabel dos Santos. E, aliás, é preciso sublinhar isto. A engenheira Isabel, enquanto pessoa, é daquelas empresárias nacionais que mais postos de trabalho cria, que mais emprega. Aliás, é preciso referir isto. No início, quando ela tomou posse como presidente do Conselho de Administração, havia um conjunto de mitos urbanos, um conjunto de falácias de que a Sonangol iria falir, de que a Sonangol não teria capacidade financeira de honrar os seus compromissos e de que a Sonangol iria despedir pessoas. Ora, nada disto aconteceu. A Sonangol continua firme, com um modelo que me parece ser acertado e tem dado provas de alguma assertividade. Não houve despedimento, muito pelo contrário, houve salvaguarda dos empregos e dos postos de trabalho dos cidadãos angolanos, e estão aí os resultados. É que o Zeno também foi nomeado. Por que essas pessoas que dizem que há improbidade no ato de nomeação da Isabel não puseram também uma ação contra o Zeno? Suzano e a Isabel são filhos do Presidente da República. Só a Isabel é que está mal nomeada, o Zeno não. Se são filhos iguais do Presidente da República. A Isabel tomou conta da Sonangol há 5 meses, desde junho, e há de facto ganhos de competitividade. Como é que se refere isso? Como é que se pode referir? Basta, as pessoas de boa fé, basta irem para a Sonangol, falarem com os trabalhadores, com os sindicatos, com os profissionais. Agora, a Isabel dos Santos é de facto um ativo no nosso país. Portanto, nós temos poucas mulheres, poucas empresárias, com o arcabouço intelectual e a experiência empresarial que ela tem. Portanto, nós temos que aproveitar os nossos ativos enquanto país. Já disse aqui que a Isabel, nesta fase, foi a melhor aposta que o Presidente da República fez. A engenheira Isabel dos Santos, nesse momento, é o garante do interesse estratégico nacional da Sonangol. Portanto, está à vista de todos. E tudo nos leva a indicar que esta gestão é acertada, esta gestão está a assegurar a manutenção e a viabilidade financeira e operacional da Sonangol. Portanto, bem, aqui os nossos comentaristas deixaram bem claro que, em termos de gestão de empresas, Isabel dos Santos é a maior. Noutras palavras, disseram simplesmente que ela era mais qualificada para tirar a Sonangol do marasmo em que se encontrava. Se você ver um pouco com maior profundidade, analisar bem a performance destes dois comentaristas, a forma apaixonada, depois desta forma apaixonada, carregada de emoções e altamente persuasiva,
como eles apresentaram-se na defesa de Isabel dos Santos, quem iria ter a audácia, a coragem de tirar Isabel dos Santos do cargo da PCA da Sonangol? Tirar ela daí para pôr quem, depois desta grande defesa, como disse, uma defesa não só apaixonada, mas também altamente persuasiva. Tanto, mas é que depois disso, as pessoas, o discurso começou a mudar. Que a Isabel dos Santos, de facto, é a pessoa certa, que o presidente José Eduardo Santos esteve muito bem ao eleger a sua filha para dirigir a maior empresa pública da Angola. Mas, o tempo passou, como diz o músico angolano Valdemar Bastos, a velha Chica só mais velha ficou. Foram passando aí um tempo, uns meses, um ano e 6 meses praticamente. A Angola também amadureceu um pouco, a Angola envelheceu um pouco mais. E quando menos se esperava, foi isso o que aconteceu. O presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, usando dos poderes conferidos pela Constituição da República de Angola, tomou a decisão de exonerar as seguintes entidades que integram o Conselho de Administração da empresa Sonangol EP. Isabel dos Santos, do cargo de presidente do Conselho de Administração. Parece mentira, mas é verdade, não é? Mas é isso mesmo, a bilionária Isabel dos Santos, uma das mulheres mais ricas da África, a maior empresária da Angola, era exonerada da Sonangol pelo homem que o seu pai escolheu a dedo para o substituir na liderança do país. Que ironia do destino. Mas o que eu não consigo entender, que me deixa confuso, como é que Isabel dos Santos se colocou numa posição tão complicada como essa? Como é que ela se colocou numa posição tão vulnerável como esta? Como é que uma pessoa com tanto dinheiro, com tanta fortuna, com empresas que são cotizadas na Bolsa de Valores, coloca-se numa posição como essa, tão vulnerável ao ponto de ser despedida do trabalho, praticamente escorraçada da Sonangol? Como é possível isso? De que serve tanto dinheiro que ela tem? De que serve tanto poder que ela tem? Então, como é que fica aquela ideia de que quanto mais dinheiro temos, quanto mais fortuna, quanto mais riqueza, mais poderoso também somos, mais segurança temos e mais liberdade? Onde é que está a liberdade dela, afinal de contas? Por que uma pessoa com tanto dinheiro se coloca numa situação como essa? Como esta? Como é possível isso? Mas também, como dizem, como se diz aí, nós os angolanos somos um povo especial. Um caso, como dizem sempre, somos um caso para estudo e desde logo a situação da Isabel dos Santos na Sonangol é um caso que merece ser mesmo estudado. Mas aqui vale a pena dizer que a surpresa em relação à exoneração de Isabel dos Santos não teve simplesmente a ver, ou seja, que a surpresa não foi simplesmente causada pela exoneração por si só, mas também pela forma como certos indivíduos se comportaram dias antes e posteriores à exoneração. Você lembra-se dos nossos comentaristas? É claro que lembra-se, porque nós passamos aqui o vídeo há bem pouco tempo, os comentaristas da TV Zimbo, Gildo Matias e João Paulo Ganga, que vieram de forma apaixonada, aguerrida, com toda a força, que deram o seu melhor, chegaram mesmo a transpirar, fizeram o seu melhor para convencer a opinião pública de que Isabel dos Santos era a salvação da Sonangol. É claro que você se lembra. Eis aqui novamente os dois a sofrerem uma metamorfose diante dos nossos olhos. Sou daqueles que defendo que há 3 soluções para a administração da Sonangol. A primeira é a demissão da engenheira Isabel dos Santos. Eu penso que neste momento está muito fragilizada. Perdeu confiança política do titular do Poder Executivo. Basta pensarmos que a alteração legislativa que fez com que seja a Sonangol, ou seja, a PCA da Sonangol, a escolher os seus administradores e depois a nomeação de estrangeiros no Conselho de Administração da Sonangol também foi um retrocesso muito grande do ponto de vista da concessão daquilo que é a angolanização do petróleo. Neste momento, de facto, a presença da engenheira na Sonangol, com esses resultados, torna-se de facto um foco de instabilidade e que não está a interessar, digamos assim, quer a população por um lado, quer ao Executivo. É daqueles que defende a posição de João Paulo Ganga que a engenheira Isabel dos Santos deve demitir-se? Devia tê-lo feito já com alguma antecedência. É preciso lembrar que, em relação à Sonangol, há uma comissão que irá produzir um relatório para que o Presidente tome decisão. Quero acreditar que Foram João dados Lourenço... 15 dias apenas. Um mês. Quero acreditar que João Lourenço poderá, enfim,
olhar para este relatório como um pressuposto de legitimidade para a demissão na Sonangol. Por isso é que eu acredito que, enfim, a engenheira Isabel já deveria ter submetido uma carta de demissão. Há aqui uma questão de fundo, Paulo, que é, ao persistir essa situação, os protagonistas, quer da Sonangol, quer do fundo, estão a querer assumir um ônus que não é deles, evidentemente. Não precisam passar por isso. O que é que você achou da performance dos nossos comentaristas? Da transformação que sofreram? Eu acredito que, no mínimo, você achou a transformação, a performance deles, um tanto quanto estranha. Quando José Eduardo dos Santos era o presidente, cantavam uma música diferente. Agora que o presidente é outro, viraram o disco, escolheram um estilo de música completamente diferente. É como o camaleão, muda de cor para se adaptar ao que está ao seu redor. Aqui, desde logo, faltou autenticidade aos nossos comentários.